Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Augusto Fleca, todos presentes aqui me conhecem. E eu vou ser responsável aqui na confraria pelo curso de Lógica. Então, basicamente, na aula de hoje, que vai ser a primeira dessas 12 aulas que a gente vai ter nesse curso, nesse módulo, na aula de hoje a gente vai tratar basicamente de dois temas. Primeiro, como tem que ser mesmo, uma apresentação do curso, em que basicamente a gente vai falar da utilidade dele, da sua função. E numa segunda parte a gente vai falar sobre o órgão de Aristóteles, que vai ser como se fosse o nosso livro-texto assim, desse curso. A gente vai fazer uma apresentação geral do órgão, que era o livro que servia de base para o ensino da lógica tradicionalmente. O ensino da lógica tradicionalmente era basicamente feito pela exegese desses livros de Aristóteles, que compõem o chamado órgão. Então, e essa exposição sobre o órgão também vai servir para indicar a estrutura desse curso, já que ele vai seguir ele. Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a função e a estrutura do curso. Então, o primeiro esclarecimento que convém fazer é que o objetivo desse curso é apresentar, de modo geral, a lógica clássica, como ela foi desenvolvida por Aristóteles e pela tradição escolástica, principalmente. E apresentar essa lógica enquanto técnica. Estamos explicando isso. A primeira coisa que significa isso que eu disse é que a gente não vai tratar da lógica moderna, que é normalmente como se começa a estudar. Eu mesmo, assim, quando eu comecei a me interessar por lógica, foi quando eu tinha uns 14 anos que eu pensava em estudar filosofia na faculdade. E aí eu peguei o currículo da URGS ali, vi o que se estudava primeiro ali, com orientação do meu pai ali, que é professor. E a partir daí comecei a estudar principalmente história da filosofia e lógica. Desde então sempre me interessei por lógica. Mas, justamente, eu comecei estudando essa lógica moderna, que vem principalmente depois de Frege. Estudei alguns manuais. Benson Mates, Susan Haack, Schoenfield. Mas ali acho que pelo ano de 2011, eu tive meio que uma guinada ali, comecei meio que por acaso, eu tive contato com um livro que se chama Elementos de Filosofia Aristotélica e Tomística, do Joseph Grete, que me fez perceber então a riqueza dessa lógica clássica, que é a lógica que a gente vai tratar nesse curso. Então, primeiro a gente não vai tratar da lógica moderna, porque primeiro ela não se insere no plano da confraria, que é o ensino das artes liberais, né? A lógica, que é parte do trivium, é a lógica aristotélica. E segundo também porque eu não teria capacidade para isso. A segunda coisa que eu pontuei foi que a gente vai apresentar a lógica como técnica. E por essa razão, tudo que a gente for ver aqui vai ter que ser avaliado conforme a utilidade disso, a utilidade desse ensinamento. Porque também, se isso aqui é para... Se o plano da confraria passa pelo ensino das artes liberais, a gente tem que ensinar realmente artes, né, que são técnicas, é um conhecimento útil para fazer alguma coisa. E se em vez disso a gente simplesmente ensinar um sistema de conceitos, como se costuma fazer, isso não vai servir para nada, vai ser só mais uma perda de tempo. Então, se a gente vai ter que avaliar tudo que for ensinado aqui conforme a sua utilidade, é necessário que a gente saiba qual é o fim da lógica. Porque para aferir a utilidade de uma coisa é necessário saber para que ela serve. Então, qual é o fim da lógica? Primeira pergunta aqui. Qual é o objetivo? Por que a gente está aqui? A resposta a essa questão vai ficar mais clara ao longo do curso, conforme a gente for vendo realmente os conceitos na prática, aplicando. Mas, nesse momento, o que dá para dizer é o seguinte. A gente sabe, o trivium é composto por 3 disciplinas, a gramática, a lógica e a retórica. E se pode dizer que essas três disciplinas têm uma analogia com o que o Hugo de São Vitor chama das 3 atividades da alma racional. A gente já estudou aqui em outros momentos aquele opúsculo do Hugo de São Vitor sobre o modo de meditar e aprender, sobre o modo de aprender e de meditar, em que ele fala de 3 ou 4 atividades. Primeiro seria a leitura, a lexio.
depois a meditatio, que pode ser considerada como uma unidade junto com a contemplação. Ele distingue a meditação e a contemplação, mas a gente pode considerar como uma coisa só em função de uma coisa que o próprio Hugo de São Vítor diz, que é a seguinte, que é aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Então, a meditação é esse esforço que a gente tem para esclarecer um assunto interiormente, e a contemplação é justamente a posse, o fim desse esforço. Então, dá para considerar como uma unidade, né? Como um esforço contínuo. E, por fim, a terceira atividade da alma racional que o Hugo de São Vítor descreve é a que a gente chama de eloquência, daí parece chamar talvez de ensino, que é justamente a transmissão daquilo que tu já contemplou. Essas três atividades têm uma analogia com as três artes do Trivium: a leitura com a gramática, a meditação, contemplação com a lógica, e a eloquência, o ensino, com a retórica. Explicando isso agora, a gramática, como o Falcon ensinou aquela vez que ele esteve no congresso, não se limita a um conhecimento de regras gramaticais. A gramática como disciplina do Trivium. Aquilo que a gente tem no colégio, que é ensinado como gramática, é basicamente regras gramaticais, ali, como fazer a concordância, a regência dos verbos, etc. Mas a gramática, no sentido do Trivium, ia além disso, como a gente percebe pela própria prática do ensino da gramática. Era ensinada a interpretação dos poetas. E com isso a função era que a pessoa conseguisse captar todas as nuances do texto, todas as sutilezas de expressão. E, correspondentemente, também soubesse expressar as próprias experiências exteriores e interiores com precisão. Então, o objetivo da gramática, no fim das contas, era que a alma da pessoa, do leitor, se tornasse como um espelho nítido, que refletisse tudo que ela lê com perfeição, não como um espelho obscurecido. Que quando a gente lesse um livro, a gente não ficasse com uma impressão confusa, sem saber bem o que a gente experimentou, mas soubesse realmente, experimentasse realmente aquilo com todas as sutilezas. E ainda quando a experiência passada é a experiência da confusão, por exemplo. Quando se lê um poeta simbolista, às vezes a experiência é muito vaga e tal, mas mesmo assim o que você tem que experimentar é aquela vagueza. Então, se a gramática, por um lado, é absolutamente fundamental, porque basicamente a leitura é o princípio da meditação, se a gramática, por um lado, é fundamental, ela não é suficiente para tudo, ela é insuficiente. Ela precisa de outras disciplinas para ser complementada. Ainda que um leitor consiga viver imaginativamente tudo que ele lê com plenitude, se ele não conseguir integrar na própria alma todas aquelas leituras que ele faz, ele vai, de certo modo, pecar pela volubilidade dele. Um dia ele vai ler Santo Agostinho, outro dia ele vai ler Nietzsche, outro dia ele vai ler Al-Ghazali, sei lá, e não vai ter nenhuma unidade, ele vai ter uma certa experiência, ele vai ser uma pessoa meio volúvel, assim, impressionável. A função da lógica é justamente cumprir essa função. A função da lógica é justamente cumprir a integração dessas várias leituras, que dá para entender no sentido amplo, das várias experiências. Elas têm que ser integradas numa compreensão superior. Então, tu te eleva sobre esse plano da mutabilidade, de experiências parciais, de impressões, para um plano mais sólido de uma posse simultânea dessas várias experiências. Um salto qualitativo. Sim. É outra coisa. Não é o número de informações, mas a profundidade da penetração. Sim. E nem... através da meditação na informação colhida. Sim. E tem um aspecto também que é de possuir os contraditórios simultaneamente. Na leitura, tu sempre tem aquele, como chama, aquela suspensão de juízo, um sentimento imaginativo com o que tu está lendo. Com a lógica, o
cria o confronto mesmo, tu põe aquilo, cada experiência parcial em confronto com a outra para obter uma compreensão superior. E como o filósofo é justamente aquele que, diante dessas perplexidades, das experiências contraditórias, busca superar essa perplexidade, esse espanto, como diz, a lógica é o instrumento da filosofia, que ela é um instrumento para superar essas perplexidades. Um exemplo meio simples assim de que seria uma experiência contraditória. Se uma pessoa ela viaja assim para interiores do Brasil, para vários lugares do Brasil, para o norte, para o centro-oeste, ela pode ter uma experiência da grandeza do Brasil, como o Brasil é extenso, como tem regiões que eu nem fazia a menor ideia, etc. E aí vai ter uma impressão de grandeza. Por outro lado, quando ela para contemplar assim, a grandeza do universo, o Brasil parece algo pequeno. E aí se cai naquela díade de Platão do grande e do pequeno, uma coisa ao mesmo tempo pequena e grande. Claro que é um exemplo simplório, assim, é fácil de solucionar pela distinção entre o maior e o menor. O Brasil é menor que o universo, é maior que o que eu pensava. Mas essa experiência mesmo pode ser reconhecida em outros casos, exemplos mais difíceis. É normalmente o que acontece, são experiências parciais que entram em conflito. E que para superá-las demandam a técnica da lógica. Então essa é a função da lógica no trivium e brevemente sobre a retórica. Depois de a pessoa ter atingido essa compreensão superior, ela vai buscar atuar essa visão, conforme ela percebeu uma verdade da qual a sociedade não é privada. Ela vai então buscar, pelo ensino, atuar essa verdade, torná-la comum. E a retórica diz justamente respeito ao discurso enquanto ação humana. Depois de tu já ter possuído aquilo internamente, tu vai agir. Isso tudo dá para fazer uma analogia aqui, bem fácil, com a alimentação. A pessoa primeiro ingere os alimentos, que corresponderia à gramática, é uma atividade mais passiva. Depois ela digere, que é nada mais que uma análise, é a atividade da lógica. E por fim, ela vai ter a combustão daqueles nutrientes que ela assimilou, que corresponde à ação e à retórica. Uma forma mais americana de falar isso, que a gramática é o input, a gramática é o processo, e a lógica é o processo e a retórica é o output. Mas não é um símbolo natural, assim, perde muito da riqueza da coisa. Então, esse seria o esclarecimento sobre a função da lógica, que dá para ver por enquanto. É um passo além da gramática, no sentido de integrar experiências contraditórias. Agora, então, a gente vai começar a falar sobre o órgão de Aristóteles. Como a gente viu, os livros que eram estudados tradicionalmente para o ensino da lógica e que vão servir de estrutura para esse curso. Então, a lógica, então, tradicionalmente era ensinada pela exegese dos livros de Aristóteles sobre a lógica, que eram chamados na antiguidade de orgânicos, e a partir do Renascimento o conjunto deles foi chamado de órgão. Esses dois nomes vêm do grego, né, de onde vem a palavra órgão, que corresponde à palavra latina instrumento. Então é justamente por causa desse caráter instrumental da lógica para a filosofia que esses livros recebiam esse nome. Recebiam o nome de orgânicos. Atualmente, a opinião consensual é que são 6 livros que compõem o órgão, que é o livro das categorias, o livro de interpretazione, sobre interpretação, às vezes chamando o nome grego, que é Perihermenês, os primeiros analíticos, os analíticos posteriores, os tópicos e as refutações sofísticas. Depois eu passo por escrito, assim, mas são esses 6 livros: categorias de interpretazione, primeiros analíticos,
analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. Existe, porém, uma controvérsia histórica sobre a inclusão de outros 2 livros, que seriam um livro sobre a retórica e a arte poética. E essa discussão, de certo modo, ressurgiu entre nós a partir do trabalho do Olavo sobre a teoria dos 4 discursos, em que ele justamente diz que a lógica se manifesta em 4 discursos: o analítico, o dialético, o retórico e o poético. Essa posição de que também se incluiriam a retórica e a poética no órgão vem desde a antiguidade mesmo, desde os neoplatônicos. Na filosofia islâmica é uma posição quase consensual, e através dos muçulmanos chegou no Ocidente e foi sustentada ainda por São Tomás. Ele fala isso. Tem uma passagem que às vezes as pessoas dão uma enganada, assim, como se ele não dissesse isso, mas é isso aí mesmo. Ele fala que quando ele está falando dos livros que compõem o órgão, ele diz que inclui as categorias, a interpretação, etc., e os outros, deixa indeterminado. Mas mais para frente do texto dá para ver que ele inclui ali a retórica e a poética. Depois de São Tomás, sumiu, assim, ninguém mais falou disso. Nem misteriosamente, assim, até onde eu consegui pesquisar. Se tu pega a chamada Segunda Escolástica, né, que se manifestou ali no século XV até o século XVII, principalmente na Península Ibérica, eles não falam da retórica e da poética. Uma possível teoria para explicar isso é que ali em torno do Renascimento houve uma certa contraposição entre os escolásticos e os humanistas. Os escolásticos eles eram mais da dialética e da lógica, e os humanistas mais da poética e da retórica. Os escolásticos, vamos dizer, acusavam os humanistas de serem frívolos, sabe? Sem uma filosofia mais fundamentada, e os humanistas acusavam os escolásticos de serem os bárbaros, que tinham um latim horrível e tal. Mas então, tem essa controvérsia, e além, são 6 ou 8 livros, e além disso, tradicionalmente se incluem alguns livros que não são de Aristóteles no órgão. O mais famoso é a Isagogé de Porfírio, que significa, Isagogé em grego é introdução, que seria uma introdução, no primeiro momento, ao livro das categorias, mas como o livro das categorias é o primeiro livro do órgão, seria uma introdução geral à lógica de Aristóteles. Cada um desses tratados que compõem o órgão tem um propósito, ele cumpre uma função dentro da lógica. E, tradicionalmente, o fundamento dessa divisão dos livros é encontrado em 2 doutrinas que tem. Seria a doutrina das 3 operações do intelecto e a doutrina da distinção entre o aspecto material e formal do discurso, que até mesmo na lógica moderna se admite isso. E dentro dessa separação entre o aspecto material e formal, há a distinção entre os graus de certeza ou de credibilidade do discurso, que vão desde a certeza até a mera possibilidade. Então, para a gente fazer então essa divisão, que vai nos ajudar a entender a estrutura do curso, eu queria primeiro distinguir bem essas 3 operações do intelecto, mas não de um modo conceitual, como seria bem fácil fazer, assim, que é normalmente como falam lá, o raciocínio pressupõe o juízo pressupõe a simples apreensão. Não pode ter um silogismo, um raciocínio sem proposições, não pode ter uma proposição sem conceito. Isso seria bem fácil fazer, é bem esquemático, dá para mostrar isso desenhando até. Mas em vez disso, eu acho que seria mais útil para tudo que a gente vai fazer aqui tentar fazer uma distinção fenomenológica entre essas operações. O que significa? Distinguir como experiências, de modo que tu consiga distinguir na tua experiência interior o que são essas 3 operações. Então, em primeiro lugar, o discurso ou raciocínio.
Posso dar um exemplo de raciocínio aqui. O homem orgulhoso não tende à verdade porque é doloroso para ele admitir o que o humilha. É fácil ver que esse discurso não tem uma forma perfeita, assim, de silogismo, naquele estilo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas, independentemente disso, isso é um raciocínio. Tu tem uma conclusão e tu tem uma premissa da contraparte. A premissa seria que ao orgulhoso é doloroso admitir uma verdade que humilha, e a conclusão é que, logo, ele não tende à verdade. Então o ponto aqui é observar como é feito esse raciocínio interiormente. Primeiro, eu vou perceber em mim mesmo ou em outra pessoa uma dificuldade de aprender alguma coisa. E eu vou ver que a razão disso, eu vou ver isso por um esforço racional, que a razão disso é o orgulho que a pessoa tem. Ela não quer admitir alguma coisa porque ela é orgulhosa. E com mais um esforço racional eu percebo que ela não percebe isso porque é orgulhosa, porque para uma pessoa orgulhosa é difícil, custa admitir uma coisa que a humilha. E como uma considerável parte da realidade é humilhante, essa pessoa vai ter dificuldade de aprender uma considerável parte da realidade. Então, assim fica claro que o raciocínio é esse ato interior que surge de um esforço racional. E esse ato ele pode ter dois sentidos. Ou melhor, esse esforço pode ter dois sentidos, duas direções. A primeira seria de tu buscar, como no exemplo, as razões de alguma coisa. Tentar escavar as razões. Tu tá diante de uma verdade, tu quer saber por quê. E a outra seria procurar extrair as consequências. Diante de uma verdade, o que isso implica? São dois esforços com sentidos opostos, mas que resultam num ato idêntico, assim, que seria, sob certo aspecto, idêntico, que é o de, partindo de premissas, tu chega a uma conclusão. Só que nesses dois casos, e agora a gente passa para a segunda operação, o que se busca ou é a razão de uma verdade, ou se busca extrair as consequências de uma verdade. Então, nesses dois casos tem uma verdade da qual tu parte. E então esse ato do raciocínio, essa operação do raciocínio, vai pressupor outra operação, que é o chamado juízo, que é tu admitir a verdade de alguma coisa. Então eu digo, por exemplo, que o homem orgulhoso não tende à verdade. Como a gente viu, eu apreendo em mim ou em outra pessoa que não tende à verdade porque é orgulhoso. O juízo, então, vai exigir um esforço diferente do raciocínio, que não é tanto de buscar as razões ou extrair as consequências, mas é de comparar uma representação com a realidade. Se eu digo, por exemplo, que existe um ar-condicionado nessa sala, isso não é um raciocínio, é uma representação simples. Para formar um juízo sobre isso, eu vou comparar essa representação com a realidade. Vou dizer assim, de fato existe um ar-condicionado nessa sala. Se eu digo que o Wilson usa óculos, também a gente pode lembrar do Wilson ali usando óculos. E eu não estou simplesmente compondo uma representação complexa, como a estrutura do juízo pode sugerir. O juízo sempre tem um sujeito e um predicado. Mas eu não estou simplesmente compondo um sujeito com um predicado. Eu estou afirmando que aquilo é adequado, que aquela representação é adequada à realidade. É um esforço diferente. Não é uma composição, é uma comparação. A ligação entre o sujeito e o predicado é uma ligação por comparação com a realidade. Eu ligo porque eu digo que na realidade eles são assim. Tá claro até aqui? Então, quando eu comparo uma representação interior com a realidade,
é como se eu dissesse para mim mesmo, assim como eu penso, efetivamente é. Tem uma fórmula latina, assim, não sei como é a acentuação certa, mas sic cogito ita est. Assim como eu penso, é. Isso seria o juízo. Mas o juízo também, como dá para já prever, ele supõe uma outra operação anterior ainda, que é justamente a formação dessas representações. Para eu comparar uma representação com a realidade, é necessário que eu tenha antes formado essa representação anteriormente. Senão eu não vou ter com o que comparar. A formação anterior dessas representações é o que se chama de simples apreensão. Essa expressão simples apreensão pode conotar algo mais ativo, mas ela tem um aspecto passivo, assim, de ser diante de uma coisa, de tu formar aquela coisa, formar em ti a representação dela. E embora a simples apreensão e o juízo sejam operações distintas, elas ocorrem de modo muito concomitante também, então não dá para querer separar tanto as coisas fenomenologicamente. Porque quando eu formo uma representação em mim, essa representação ela já tem uma relação com aquilo a partir do qual ela foi formada. Então, de certo modo, já contém um juízo virtual, assim, de que aquilo é isso, de que aquela coisa ela se subsume, ela é representada por essa minha imagem interior. Para aprofundar um pouco mais a experiência da simples apreensão, eu acho que é útil uma analogia que se pode fazer com a visão. Parece bem natural mesmo. Que a gente podia explicar assim: enquanto a gente está dormindo, a gente não vê nada. A gente está com os olhos fechados. A partir do momento que a gente acorda, ou melhor, no momento que a gente acorda, a nossa visão ainda não está perfeitamente nítida. As imagens que a gente vê ainda estão com uns contornos meio indefinidos, confusos, como se estivessem confundidos um com os outros, fundidos um com os outros. Mas gradualmente as coisas vão se distinguindo até ficarem com as figuras bem delimitadas. A simples apreensão tem uma analogia bem forte com isso. A gente pode falar de certos momentos em que a nossa inteligência, o nosso intelecto está adormecido e um despertar do intelecto. Enquanto a pessoa está, vamos dizer, agitada, a agitação interior ela não é capaz de captar, aprender, formar essas representações interiores dentro de si. Mas quando ela dá uma atenção intelectual às coisas, um certo estado de paz, o análogo à figura da coisa, os contornos que é justamente a forma inteligível das coisas, que Aristóteles chama de logos das coisas, vão se manifestando. Se eu inclino, se eu dou atenção com o meu intelecto para as coisas, aos poucos aquilo vai se tornando inteligível. Isso é uma experiência comum, não é nada místico. Então, conforme a gente desperta intelectualmente, os logos das coisas vão se distinguindo. E isso é a simples apreensão, né? Admite graus, assim, né? De certo modo. Em alguns momentos tu vai ter uma simples apreensão mais perfeita, tu vai ter um conceito mais perfeito da coisa, bem distinto, conceitos claros e distintos, Descartes. Mas, a princípio, tu tem uma imagem mais confusa. Esse esforço da simples apreensão, então, ele é mais, de certo modo, passivo, se deixar a coisa se manifestar para ti pela paz do teu intelecto. E esse esforço da simples apreensão, ele se evidencia de modo mais concreto nesse esforço de tu procurar o nome
a expressão adequada ao fenômeno. Quando eu estou meditando sobre um fenômeno e eu procuro expressar aquilo com exatidão, esse esforço que eu estou fazendo é de uma simples apreensão mais perfeita. Tá claro? Estou querendo entender alguma coisa e aí eu vou procurar as melhores palavras para expressar aquilo. Isso é um esforço no nível da simples apreensão. Simplesmente procurar a representação, afinar a minha representação daqui. Então isso seria uma distinção fenomenológica entre as três operações do intelecto. Entre o raciocínio, o discurso, o juízo e a simples apreensão. Essa distinção fica clara a partir dos esforços correspondentes. O esforço do raciocínio é esse de ou escavar as razões ou extrair as consequências. O esforço do juízo é esse de comparação entre uma representação e a realidade. E o esforço da simples apreensão é esse esforço mais passivo de se deixar formar a forma inteligível da coisa no teu interior. Então, tendo distinguido essas três operações entre si, agora a gente vai passar para outra distinção, que é dessas três operações enquanto operações intelectuais das operações da imaginação. Santo Alberto, na lógica dele, Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, diz que ele fala assim, existem alguns homens idiotas, homines idiota em latim, que não distinguem o particular do universal e que por isso eles não conseguem distinguir a imaginação do intelecto. Isso aponta uma coisa interessante, que essa idiotice de que ele fala, a burrice, ela não é tanto uma coisa de tu não ver certas coisas, mas de tu confundir. A maior parte das nossas burrices não é que a gente não está vendo alguma coisa, mas que a gente não está distinguindo ela de outra. Então vamos fazer essa distinção aqui entre imaginação e intelecto. Se eu imagino um rio, por exemplo, eu posso lembrar de um rio que eu já vi, efetivamente, eu posso fantasiar um rio a partir de imagens que eu vi em filmes, em livros, etc. Mas quando eu falo de um rio, e eu digo, por exemplo, que o rio é água que corre naturalmente, o rio corre de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, o rio tem margens, ele tem trajeto, etc. Quando eu falo do rio desse modo, eu não estou falando desse rio em particular que eu estou me lembrando, ou de um rio que eu esteja fantasiando. Eu estou falando do rio de um modo universal. Tanto é assim que eu posso me lembrar de um rio, a outra pessoa se lembrar de outro. Ela pode nem ter visto o rio que eu vi, nem eu o dela. E ela consegue me entender e pensar e debater comigo, etc. Então, num caso, quando eu imagino um rio particular, esse rio particular é o objeto do meu ato interior, da imaginação. Quando eu penso de modo universal sobre rios, aquele rio que eu imagino, de certo modo, está lá, mas não como objeto do meu pensamento, o objeto sobre o qual é o meu pensamento, mas sobre o objeto a partir do qual eu penso no rio. E como é ensino tradicional, a inteligência humana ela opera a partir do particular sensível. Então, essa capacidade intelectual é uma capacidade de, em um único ato, tu aprender várias coisas sensíveis. E esse é um dos sentidos da palavra conceito, que é esse objeto do intelecto, de certo modo, conceito. Que o conceito, se for ver a etimologia, é o conceptus. Esse ceptus vem de capio, que é captar. Então, conceptus seria o concaptado.
É um dos sentidos. Eu capto de uma vez só várias coisas, imagens sensíveis em um conceito por causa de uma forma inteligível comum. A etimologia de universal também é nesse sentido. Segundo os escolásticos, a palavra universal vem de unum versus alia, que seria um que se volta a muitos, a outros, no plural. É um conceito que diz respeito a muitas coisas sensíveis. Aí está então uma diferença entre a imaginação e o intelecto, uma diferença totalmente fundamental. O objeto do intelecto, o objeto sobre o qual é o pensamento, não é algo visível. É uma forma invisível, uma proporção invisível que existe nas coisas. Por exemplo, em que sentido é uma proporção? Se eu penso, eu consigo imaginar dois rios e perceber que os dois são rios. Então, nem poderia dizer isso. Sabe, imagina como se chama o rio lá de Santa Maria, de Santa Rosa. Pessegueirinho. O rio Pessegueirinho e o Riacho Piranga. E eu vejo que eles têm uma estrutura comum, tem elementos correspondentes, tem a nascente, tem a foz, tem o curso, tem as margens, etc. Então existe uma proporção comum aos dois. E essa proporção é invisível, porque eu não consigo imaginar essa proporção, só consigo imaginar uma manifestação particular dessa proporção. Mas eu consigo pensar sobre a proporção universal. Aristóteles descreve isso num livro que se chama sobre a memória e a reminiscência. E o exemplo que ele dá é o do geômetra, que ele desenha um triângulo, e aquele triângulo que ele desenha tem um tamanho particular, tem até um lugar onde ele está no mundo. Mas ele não está pensando sobre aquele triângulo, ele está pensando sobre os triângulos de modo geral. Isso é o intelecto. E é isso que Santo Alberto diz que a pessoa tem que saber distinguir uma coisa da outra, ainda que elas tem um triângulo concreto desenhado no papel. Exato. Pode riscar, amassar. Sim. Tem uma existência Exato. dimensional concreta. Daí tu tem um triângulo imaginado, que apesar de não ter uma existência concreta, ele tem um desenho. Ele é visível, ele poderia ser visto. E ele pode ser, eu pedi para todos imaginarem um triângulo, ele pode ser de vários tipos, ele pode ser retângulo, ele pode ser isósceles, etc. Enquanto daí, se for para pensar no nível do conceito, daí não tem mais nem essa imagem. Sim. Porque ele daí já compreende todos esses tipos de triângulo e também todos os triângulos desenhados no papel, sim, todos os triângulos na natureza. Aí tu falou que o triângulo desenhado tu pode amassar ele, mas nenhuma forma universal pode ser sujeita à ação humana. Nesse sentido, elas são celestes. É simbolismo do terrestre e do celeste. O terrestre é o que está sujeito à ação humana. O celeste, como os astros, não está sujeito à nossa ação. Não, eu ia dizer justamente isso. Aristóteles chamaria isso de forma do triângulo, essa imagem que nós aprendemos. Sim. Um ponto é a forma. Primeiro, distinguindo o significado comum de forma se confunde com figura. Né? A forma disso é triangular, etc. Mas aí tem um sentido mais filosófico, que a forma seria, se fosse definir, seriam os limites da possibilidade da coisa. A forma determina o que ela é e o que ela pode ser. Só que forma pode ser tanto a forma sensível como a forma inteligível. Essa forma captada pelo conceito é a forma inteligível. Mas tu também vê a forma visível da coisa. Eu até não sei como... Eu não sei se Aristóteles usa a expressão forma sensível. Né? Acho que ela é mais escolástica. Ele fala de eidos, né? Eu acho que ele usa, até porque a palavra eidos tem a ver com visão. Eidos. A palavra que Aristóteles usa mais para
designar a forma inteligível propriamente é logos, que é uma palavra bem problemática, mas que é a razão formal da coisa, a razão, a ratio. Isso que vai distinguir, então, o intelecto da imaginação, vendo o que eles têm de comum. São atos interiores. Tanto a imaginação como o intelecto não tem como objeto algo que está fisicamente diante de mim. Mas a imaginação é o que chama de um sentido interno. Então é um sentido porque ele diz respeito a um objeto sensível, visível, que poderia ser visto. Mesmo se for imaginar um dragão, poderia ser visto. Um dragão que tu imagina. Já o intelecto diz respeito a uma forma inteligível. Como essa abordagem é mais fenomenológica, é importante ressaltar algumas experiências em que isso se manifesta. E uma delas seria na diferença entre uma imagem e um símbolo. A imagem possui uma semelhança sensível, física com a coisa que ela representa. Uma fotografia ela é semelhante fisicamente à pessoa fotografada. Tanto é assim como contam lá que na antiguidade grega tinha um pintor lá que desenhava os animais tão perfeitos que as moscas vinham em cima deles. Então a imagem ela é capaz de enganar os animais. Porque a semelhança é física, os animais têm sentidos, mas eles não têm intelecto. Só que um símbolo, o que ele tem é uma analogia, tem um analogos, tem um logos superior, e o logos é inteligível, não é sensível, que assemelha as duas coisas. Um animal não pode captar um símbolo nesse sentido. Em princípio, um animal não vai ver um rochedo no meio do oceano, né, assim, e meditar sobre a solidão. Então, é próprio do homem que capta o símbolo, justamente porque o que assemelha ao símbolo ou simbolizado não é uma semelhança física sensível, mas é uma semelhança inteligível. Essa razão analogante entre o símbolo e o simbolizado. Então, com isso é para ter ficado clara a distinção entre o intelecto e a imaginação e a distinção entre as três operações do intelecto. Só uma coisa, o raciocínio ele extrai as conclusões e busca as premissas. As razões, né? Busca as razões, tá. Isso, até no próprio esforço confessional se vê muito isso. Por que eu fiz tal coisa? Tu vai escavando as razões. É um sentido oposto. Tu não está querendo extrair as consequências. Sim. Me parece que um exemplo de raciocínio mais de buscar as consequências seria o de um perito criminal, assim, ele vê lá os vestígios e investiga aquilo lá, o que eu posso concluir a partir disso. É um esforço diferente. Então agora, esclarecida essa distinção entre as três operações da razão, que serve para entender como se divide o órgano, que serve para entender a estrutura do curso, a gente vai entrar agora na distinção entre esses aspectos materiais aspecto material e formal do raciocínio ou do discurso. Só esclarecer porque que eu estou dizendo discurso ou raciocínio toda hora. Quando os escolásticos, principalmente os mais da neo-escolástica, falam das três operações, eles se referem simplesmente como raciocínio. Mas no jogo de São Tomás, que já não é um escolástico medieval, ele é da segunda escolástica, é português, ele fala de discurso. As conotações dessas palavras, assim, raciocínio, parece mais um silogismo mesmo. Tem as premissas e conclui o negócio. E discurso é algo que é comum também até um discurso poético. O Aristóteles diz que o discurso, próprio discurso poético mesmo,
uma obra poética deve ter uma sequência verossímil, então as coisas devem se seguir verossimilmente das premissas. Tu põe certas premissas no início do livro, tá? Tem um rei com as filhas e tal, e daí tu vai tirar as consequências no nível da possibilidade, claro, mas que ainda tem que ter alguma coerência com as premissas e, portanto, tem um certo aspecto lógico da coisa. Então, discurso é uma palavra mais adequada a quem quer incluir, quem entende que se inclui na lógica também a poética e a retórica. Também discurso se usa muito para um discurso parlamentar, não fala um raciocínio. Mas, em princípio, são palavras sinônimas, assim, vai a rigor. Raciocínio é justamente o ato da razão e discurso é discorrer, né? É discorrer das premissas nas conclusões, do anterior no posterior. Certo. O raciocínio, então, é esse ato que surge do esforço de buscar as razões ou extrair as consequências de um juízo. E ele vai se expressar no que alguns clássicos chamam de artefato lógico. Expressão talvez meio forçada, mas para significar esse ato, esse complexo formado pelas premissas e pela conclusão. Assim, eles distinguem o artefato lógico do raciocínio do ato físico do raciocínio, do ato psíquico do raciocínio. Estariam em planos ontológicos diferentes. Assim, o raciocínio enquanto ato psíquico é algo que ocorre na tua mente mesmo, pode ser estudado psicologicamente. Enquanto o raciocínio como artefato lógico pode ser estudado pela lógica. Então, só considera aquele aspecto estrutural dele. Quando falei que eu ia fazer uma distinção fenomenológica, isso meio que se suprime essa distinção, porque a gente está falando dos fenômenos e não das abstrações que tu pode fazer a partir dele. Então, o raciocínio como artefato lógico é um complexo formado por premissas e as consequências que decorrem delas. E a partir disso se conclui que ele pode ser analisado sob dois aspectos. Sob o aspecto da inferência, da validade da inferência que tu faz, se aquilo se segue realmente das premissas, e sob o aspecto da certeza das premissas. O quão certas são essas premissas. Se eu disser, por exemplo, retomando o exemplo, que o orgulhoso não aprende, de um modo um pouco grosso modo. Ora, quem aprende o nome de alguém, aprende alguma coisa. Logo, o orgulhoso não aprende o nome de ninguém. A forma desse raciocínio, o aspecto formal, é perfeita. Se segue a conclusão das premissas. Mas a premissa primeira que eu coloquei não é muito certa. Tá? A própria palavra certo vem é o particípio de certo. É o particípio do verbo cerno, aliás. Certo é o particípio passado do verbo cerno, que significa separar, distinguir, discernir. Discernir. A gente considera bem. Então essa premissa ainda não está bem discernida, não está bem certa. E por isso a conclusão não ainda que se siga dela, ela só vai servir para evidenciar o erro dessa premissa, a imperfeição dessa premissa. Um exemplo mais grosso ainda seria se tu diz, todos os cães são racionais, isso é um cão, logo isso é racional. É evidente que o cão não é racional, então, ainda que o raciocínio seja válido, ele é falso. Vamos dizer assim. A conclusão é falsa porque as premissas são falsas. Isso então serve para evidenciar que a perfeição formal de um raciocínio não pode por si só evidenciar a certeza da conclusão. Então essa análise formal do raciocínio, que chamam, na escolástica chamaram de análise priorística, que está relacionado com os analíticos anteriores,
essa análise priorística tem que ser complementada por uma análise posteriorística, que seria a análise material, a análise da certeza das premissas. Dá para dizer até que essa análise é mais importante, a análise material, até porque sobre poucas matérias a gente tem uma certeza realmente. Assim. Dá para dizer assim que na geometria, por exemplo, os elementos de Euclides seriam um exemplo de certeza. Mas se tu for ver mesmo depois, com a geometria não euclidiana, você tem que fazer algumas distinções ali. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 retos. Isso parecia apodítico, assim, indestrutível, mas daí depois tu tem que introduzir uma distinção dizendo é um triângulo no plano euclidiano. Então sempre surgem novos aspectos, vamos dizer, da realidade que exigem que sejam feitas novas distinções. E por isso uma análise formal não garante muita coisa. Porque se tiver alguma distinção que não foi feita na premissa, pode ter algum erro na conclusão. A análise material do discurso, então, é feita pelo grau de certeza das premissas e, tradicionalmente, se distinguem 4 graus de certeza, que vão desde a mera possibilidade, que seria própria do discurso poético, até a certeza mesmo, própria do discurso analítico, passando pela chamada verossimilhança e pela probabilidade, que correspondem respectivamente ao discurso retórico e ao discurso dialético. Vamos fazer então essa distinção de modo mais profundo. Eu vou começar pela verossimilhança, pode ser um pouco estranho, não está começando de nenhum extremo, mas me parece que fica mais claro assim. E o que me parece útil para explicar isso é o processo judicial, a imagem do processo judicial. Em um processo, o que tu tem? Tu tem um triângulo. Tu tem as partes, que têm interesses contraditórios, e sobre elas tu tem um terceiro imparcial, que é o juiz. Se as partes tiverem bons advogados, cada vez que tu ouvir o discurso de uma delas, tu vai se convencer de que aquilo é o que parece verdadeiro. Então aquilo é o verossímil, que parece semelhante ao verdadeiro. E esse é o grau de certeza próprio do discurso retórico. O advogado é um retórico. E o que caracteriza esse discurso da verossimilhança, esse grau de certeza da verossimilhança, não é tanto que ele é simplesmente um grau mais certo que a mera possibilidade e menos certo que a probabilidade. O que caracteriza esse grau de certeza é precisamente essa parcialidade que se manifesta no advogado. Ele está defendendo a justiça do interesse de uma parte. Essa parcialidade. Qual é o esforço de um retórico? É encontrar todas as razões persuasivas em defesa daquela tese prévia dele. Ele tem uma tese da qual ele parte, e ele vai buscar todas as razões em favor dela e todas as razões contrárias à tese contrária. E uma outra manifestação desse discurso retórico é de um intelecto, uma alma que está dominada por paixões. Se uma pessoa tem rancor contra a outra, tem raiva, ela vai procurar todas as razões contra essa pessoa. Como se fosse fervilhar razões contra aquela pessoa, contra os atos dela, etc. É justamente um discurso que surge de uma paixão, não do intelecto. Ele usa o intelecto para defender uma parte da realidade e não busca o todo. Em sentido oposto, ali, passando da irascibilidade para a concupiscência, uma pessoa que esteja apaixonada, ela vai ver todas as coisas sob um aspecto positivo. Ainda assim vai estar vendo parte da realidade. Então,
esse seria o grau da verossimilhança. O importante é que o fundamental na verossimilhança é a parcialidade, no sentido que só vai buscar as razões para uma parte, uma tese prévia, pré-constituída. Mas a disputa judicial ela já se configura de um modo que ao juiz, de modo tal que ao juiz vai se manifestar uma contradição. Os discursos das partes vão ser contraditórios sobre alguns pontos, as questões, e que o juiz vai ter que dar uma resposta. O discurso dialético, o discurso da probabilidade, ele surge quando existe essa tensão com o contraditório. De certo modo, ele perde esse aspecto parcial da retórica, porque tu não está simplesmente buscando, encontrando as razões em favor de uma tese, mas tu está confrontando duas teses opostas. O que tu está buscando ali, tanto a retórica como a dialética, são discursos inventivos, em que tu está querendo encontrar alguma coisa. A inventio é esse processo de buscar, seja razões em defesa de uma tese, seja a verdade que existe sobre duas teses contraditórias. O discurso, então, dialético do provável surge quando tu tem essa tensão, não é mais algo parcial, mas é total, só que esse todo ainda está tenso por causa de contradições nele. E aqui também um esclarecimento etimológico último. De onde vem a palavra provável? O que vocês diriam? Em princípio... Que pode ser demonstrado. É o que parece, né? O que pode ser demonstrado. Só que existe uma dupla equivocidade ali. Tanto no sufixo ável, mantém provável, como no verbo probo, probare. A primeira equivocidade quanto ao sufixo é a seguinte: ável, ével, ível pode significar tanto o que pode ser como o que é digno de ser. Quando eu digo o admirável, é o que é digno de ser admirado. E probo, probare pode significar tanto demonstrar como pôr à prova. O homem probo é aquele que foi provado, que foi aprovado, de certo modo. Então, provar é testar, experimentar, provar um sapato, tá testando o sapato. E da prova pode surgir a aprovação ou a reprovação. Então, provável não é aquilo que pode ser demonstrado, mas aquilo que é digno de ser submetido à prova. É o oposto. É digno de ser submetido à prova em que sentido? Eu tenho uma tese e ela entrou nesse nível dialético a partir do momento que ela foi considerada num todo tensional com as teses contraditórias. E ela resistiu a essa primeira prova. Então ela passa a ser provável no sentido de ela é digna de ser testada. Isso a própria epistemologia do Popper, lá, moderna, tem essa ideia de que a ciência se desenvolve por conjecturas e refutações. Como tu nunca tem a certeza, o que tu tem são conjecturas que vão se submetendo a essa prova da refutação científica, e conforme elas resistem, elas vão se mostrando mais prováveis. Então, o provável é aquilo que, entrando nesse nível de tensão, resiste ao contraditório. A partir do momento que ele é derrubado, ele deixa de ser provável. Se torna certamente falso. E uma coisa importante é que esse conceito lógico de probabilidade, assim como todos os conceitos da lógica, é o que os escolásticos chamaram são segundas intenções, daí para chamar de segundas atenções. Esse conceito foi formulado pela primeira vez por Avicena. Ele resolveu uma discussão que tinha entre os muçulmanos sobre a diferença entre a gramática e a lógica a partir dessa distinção.
o que são as segundas intenções ou atenções. A intenção aqui tem um sentido, como em Husserl, na fenomenologia, ser atos intencionais da alma, atos que têm um objeto, atos pelos quais tu tende em alguma coisa. Em latim se diz tendere in aliquo. Mas tem o sentido desse de atenção, né? Tu dá uma atenção a alguma coisa, que é o objeto da tua atenção, seja sensitiva, seja intelectual. As segundas intenções, naturalmente, se distinguem das primeiras intenções, as primeiras atenções. A primeira atenção que tu dá é a coisa, é a própria coisa. E a segunda atenção que tu dá é o teu pensamento sobre a coisa. E nesse sentido, todos os conceitos da lógica são segundas atenções. Primeiro eu falo sobre qualquer coisa natural, assim, sobre os rios. Primeiro eu atendo aos rios e depois eu vou atender ao meu pensamento sobre os rios. Perceber o que pode ser dito do meu pensamento. Ou quais são as características do rio enquanto objeto do meu pensamento. Ele pode ser universal ou particular, ele pode ser uma premissa ou uma conclusão. E são aspectos da coisa enquanto objeto do pensamento, e não da coisa em si. São segundas atenções ou intenções, não primeiras atenções. Todos os conceitos lógicos são desse tipo, inclusive o de probabilidade. Essa distinção entre o verossímil, o provável, o certo, não é uma distinção que está nas coisas, mas no nosso pensamento sobre as coisas. Por isso que a partir do momento em que eu penso a coisa considerada nas suas contradições, considerando as contradições que existem em torno dela, aquilo deixa de ser verossímil e passa a ser provável. Não é que haja uma mudança na coisa. Existe até uma analogia entre essas segundas intenções, que são intelectuais, com algumas coisas que se diz das coisas sensíveis, não em si mesmas, mas em relação a nós. Por exemplo, estar na frente. Se eu digo que essa pasta está na frente do Gustavo, significa que essa pasta está entre a minha visão e o Gustavo. Que ela não está na frente em relação a outra pessoa. Então, esses conceitos todos, dos graus de certeza e todos os conceitos lógicos são esses conceitos que estão no teu pensamento e não nas coisas em si. Ainda que eles tenham fundamento nas coisas. Isso não quer dizer que seja algo arbitrário, assim, que esteja sujeito à minha vontade. Então, o que caracteriza o provável é não ter mais aquele aspecto de parcialidade, mas estar num todo tenso. E por essa razão que os escolásticos dizem que o grau, o assentimento próprio do provável, o assentimento próprio, o teu juízo que tu tem em relação a uma matéria provável, é o da opinião. E eles definem a opinião como um juízo que tu tem, um assentimento, com medo do contraditório, conformidine contradictória. Tu tem como se fosse um medo de que a negação do que tu está dizendo seja verdadeira. Tu não tem certeza, então tu tem um certo medo, assim, uma forma de expressar. Já o nível do verossímil, segundo os escolásticos, seria adequado à mera suspeita e não a um juízo. Se eu simplesmente tenho razões em favor de uma coisa, mas nem considerei a hipótese contrária, eu só posso ter uma suspeita daquilo. Mas se eu já considerei o contraditório e essa tese resistiu, esse juízo resistiu, eu já posso ter uma opinião sobre o assunto. E aí entra também uma outra distinção que seria entre esses assentimentos sob um aspecto meramente subjetivo e esses assentimentos enquanto fundados. Em princípio, eu posso ter uma certeza sobre algo que eu não tenho nenhuma razão para acreditar nele. Algo que está no nível da mera possibilidade. Uma coisa então é o ato interior e outra coisa é o ato interior fundado em razões adequadas.
crença verdadeira justificada. Então, passando enfim para o certo, para a certeza, o quarto e maior grau de certeza. Esse grau se atingiria quando se resolve toda a contradição e se chega a um todo, uma visão de todo, sem nenhuma tensão. Já fez todas as distinções ali que poderiam causar algum problema. E tu tem certeza sobre aquilo. Quando tu tem certeza sobre um assunto, tu não está mais em posição de discutir com ninguém. Só poderia ensinar. Porque a discussão pressupõe que cada um vai acrescentar alguma coisa ou outra, uma parte da verdade. A pessoa que realmente sabe, ela, ainda que esteja numa discussão, assim, ela está ensinando a outra pessoa. E o que é possível, assim, é a pessoa que tem certeza sobre um assunto, que tem um conhecimento total, ela ingressar numa discussão de um modo irônico, assim, no sentido de assumir a defesa de uma tese oposta do outro, mas parcial, para justamente acrescentar o que falta àquela pessoa. Um diálogo platônico. É um pouco da posição de Sócrates. Parece que ele, de certo modo, tem alguma sinceridade, assim, em Sócrates dizer que não sabe certas coisas, mas pro outro ele já sabe, mas sabe mais que o outro, e ele só está lá para mostrar a ignorância e que o outro só tem um aspecto da coisa. Também quando às vezes tu entra numa discussão com uma pessoa, tu entende o que ela está querendo dizer, o que ela está defendendo ali, mas tu sabe que aquilo não é tudo, então tu tem duas opções: ou tu simplesmente concorda com a pessoa, assim, com amigos, ou tu tenta acrescentar alguma coisa àquela pessoa, falando coisas que custam para ela. Daí perde o visão. Pode, daí o risco é. Sócrates, ele recua no grau da certeza para demonstrar o caminho todo que se deve percorrer para chegar nessa certeza novamente. Sim. Isso é um ponto interessante, que tanto Platão como Aristóteles as obras deles não são exposições demonstrativas, né, de verdade. Em pouquíssimos momentos, assim, Aristóteles assume uma posição de definir as coisas e demonstrar a partir dessas definições. Ainda que, segundo o próprio Aristóteles, essa seja a culminação da ciência. Tanto Platão como Aristóteles, o que eles fazem é registrar um processo meditativo, dialético. Platão, nos diálogos de um modo mais teatral, assim, de modo que um personagem corresponde a uma posição, o outro corresponde a outra, eles se confrontam de um modo mais vivo. E Aristóteles mais como um registro interior, assim, de uma meditação, em que ele considera as razões por um lado, considera as razões por outro. Por exemplo, é uma opinião comum de tal coisa, mas tal filósofo diz o contrário. Então, como articula essas coisas? Nos dois, então, eles refazem um caminho meditativo. E é justamente algo mais eficaz, porque você está conduzindo o leitor àquilo. É um pouco pegando isso da gramática e da lógica, é um pouco isso mesmo. Um filósofo que se limitasse a registrar os resultados demonstrativos, se limitasse a registrar os resultados analíticos das meditações dele, seria muito incompreendido, porque ele já pressupunha que a pessoa tivesse percorrido aquilo, enquanto alguém que refaça o percurso fazendo as distinções, idealmente desde das experiências originárias, né, ele vai ser muito mais compreensível. Então, com esses esclarecimentos, então, já é possível fazer a distinção, a divisão do órgano, como ela era feita tradicionalmente. Existem algumas controvérsias e tal, mas eu até posso depois enviar para vocês uns esquemas assim, das opiniões diferentes, mas eu vou dar aí a real. Vai. Vai dar certo. 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 Vai dar cer
Então tá, são 8 livros. O primeiro é o livro das categorias, que diz respeito à simples apreensão. O que Aristóteles faz nas categorias? Talvez vocês já tenham ouvido, assim, que ele apresenta as 10 categorias dos entes criados. A substância, a quantidade, a qualidade, a relação, etc. Ação, paixão. Que seriam os gêneros supremos das coisas. Para que serve saber o gênero supremo de uma coisa? O gênero é um dos elementos que ingressa na definição de uma coisa. Tradicionalmente se diz, tu define pelo gênero e pela diferença, gênero próximo e a diferença. Quando tu vai começar a definir alguma coisa, o mais fácil é tu dizer o que a coisa não é, por exemplo. Sei lá, eu quero definir o que é uma guerra. A guerra não é uma pessoa, não é um lugar. Ou se eu quero definir o que é a pintura. A pintura também. A pintura não é um tempo, mas pode ser uma substância, em certo sentido. Se eu pego um quadro ali, eu estou diante de uma coisa concreta. Mas também parece ser uma arte, e a arte é uma qualidade de um sujeito, a pessoa tem uma capacidade. E também parece ser uma ação, porque o artista ele pinta, ele compõe. Então, quando tu vai começar a definir uma coisa, logo depois de saber dizer o que a coisa não é, tu sabe dizer o que ela é de modo genérico. Ainda antes, eu até apontei esse problema, tu tem que distinguir os vários significados da palavra. Por exemplo, se eu vou definir o que é arte, eu vou ter que ler o que é distinguir a obra de arte, da arte que existe no sujeito, a capacidade do ato, da arte, da ação que exerce essa arte. E logo depois de ter distinguido esses significados, eu vou tentar definir. E definindo, primeiro vai ser fácil dizer o que a coisa não é e depois o que ela é de modo geral. E em posse desses conceitos, desses gêneros supremos, eu vou ter já um mapa onde eu vou poder já ir definindo a coisa, onde eu vou poder ver, isso aí está por aqui, tá na categoria da qualidade. Esse é um dos maiores problemas das discussões. Porque as categorias elas servem para delimitar o assunto. Sim. Como acontece nos anos é bem absurdo, mas assim, um cara lá está dizendo que algo é amarelo e o outro está negando aquilo, dizendo que ele tem 3 quilos. Sim. Entende? É meio que uma confrontação sobre aspectos diferentes. Sim. As pessoas usam de todos os subterfúgios possíveis, até deslocando a categoria para tentar impugnar aquilo que elas ouviram e não gostaram. Muitas das discussões hoje é em torno da algo é natural ou não é. Daí, o que tu está querendo dizer natural? É o que acontece na natureza, como qualquer coisa, ou é o que é conforme a natureza, no sentido conforme a função de alguma coisa? Aquelas coisas que macacos praticam homossexualismo, essas coisas. Esse tipo de argumentação. Então as categorias elas dão essa taxonomia geral, até também no direito se fala que a função de dividir direito penal, direito civil, etc., dividir esses grandes gêneros, essas grandes áreas é justamente para tu encontrar mais facilmente os argumentos que tu vai usar, assim, se tu tiver só direito, assim, um monte de leis soltas, de artigos soltos, ia ser difícil tu encontrar bons argumentos em defesa de uma tese, ou para julgar alguma coisa. Mas tu já sabe que essa é uma questão de responsabilidade civil e tal, daí tu já vai ter ali localizados certos fundamentos a respeito desse assunto. A função das categorias é mais ou menos essa, de tu já dá um mapa ontológico, até isso. É por essa razão que as categorias estão no meio da lógica e não na metafísica. Elas também estão na metafísica, mas na metafísica como enquanto organização da realidade mesmo, enquanto descrição da estrutura da realidade, dos gêneros de entes. E na lógica elas estão enquanto
auxílio, que a lógica é um instrumento, auxílio à definição. Mas isso tudo simplesmente para dizer que cada um dos livros do órgão ele serve a alguma das operações, ou alguma das operações de algum modo. E o livro das categorias serve à simples apreensão, na medida que ele te auxilia a definir e assim a formar mais perfeitamente os conceitos, as representações das coisas. Então, sobre a simples apreensão é o livro das categorias. Sobre o juízo é o livro de interpretazione. Não sei se vocês querem que eu coloque um quadro ali. Para mim não precisa. Depois eu passo o esquema aí. Você vai mais quanto tempo? Um pouco. 10 minutos. Sabe? Que horas são, né? 8h26. Tá, então tá bom. Uns 10 minutos. Então, sobre a simples apreensão, o livro das categorias. Sobre o juízo, o livro de interpretazione. Agora eu não vou entrar em como cada um ajuda, assim, mas é só para ter esse esquema aqui, para entender o curso. Sobre o discurso, então. O discurso considerado formalmente é tratado no livro dos analíticos anteriores. E aqui está uma das controvérsias, assim, segundo alguns autores, o livro dos analíticos anteriores trataria do discurso analítico, como o nome sugere. Só que se tu vai ver no livro dos analíticos anteriores, ele trata também do silogismo dialético e do entimemo. Então dá para dizer que ele trata do discurso formalmente considerado, seja ele qual for. E essa é a posição de Santo Alberto, por exemplo. Ele fala que a analítica anterior trata do discurso não contraído a nenhuma matéria. É só sobre o aspecto formal. Tu está abstraindo de se é a matéria certa, a matéria provável, a matéria verossímil. Isso é o que é chamada lógica formal. E os outros livros tratam da lógica material. O livro dos analíticos posteriores trata do discurso certo, da certeza. Os tópicos e as refutações sofísticas tratam da dialética. Isso é outra controvérsia que tem. Alguns põem as refutações sofísticas como se dissesse respeitam um outro tipo de discurso, que é o sofístico. Mas o próprio Aristóteles diz que a sofística é uma parte da dialética, porque o que distingue a dialética da sofística não é a arte, não é a técnica que um possui. Tanto o sofista como o dialético têm a mesma técnica. A diferença é que o sofista dolosamente opta por usar argumentos especiosos, artificiosos, falsos, enganadores. Então não é uma diferença na técnica, mas na escolha moral. O que tu faz com a tua técnica? E por fim, daí, ainda do discurso verossímil é o livro sobre a retórica, esse é o nome completo da coisa. E sobre o possível, o discurso poético, é a arte poética de Aristóteles. Esses 8 livros. Conforme esses livros, o nosso curso vai se estruturar ainda com alguns acréscimos que são justamente acréscimos naqueles outros livros que eu falei que a tradição incluiu entre os livros do órgão, os livros de Boécio, principalmente. Falando então brevemente sobre a estrutura do curso, são 12 aulas, né? Essa primeira então foi uma apresentação sobre a função do curso, o fim da lógica, e a estrutura e o órgão de Aristóteles, a partir da distinção entre as 3 operações do intelecto, entre o aspecto formal e material do discurso e entre os graus de certeza. A segunda aula vai tratar dos antepredicamentos, que é a primeira parte do livro das categorias. vou explicar melhor, mas basicamente o livro das categorias é dividido em 3 partes.
os antepredicamentos, os predicamentos ou categorias e os pós-predicamentos. Eu vou tratar primeiro dos antepredicamentos, que são umas distinções preliminares, assim, antes de tu querer definir uma coisa, o que tu tem que saber. Depois dos antepredicamentos eu não vou entrar, na terceira aula, eu não vou entrar direto nas categorias, mas eu vou falar dos predicáveis, que estão naquele livro que eu mencionei, do Porfírio a Isagogé. Isagogé? Acho que é mais correto. Isagogé é introdução. Agogé tem a ver com conduzir, com o pedagogo, que conduz a criança. Isagogé é introdução, que justamente ela é a introdução às categorias de Aristóteles, talvez não aos antepredicamentos. Então ela vem depois, mas antes das categorias. Categorias é na quarta aula. Na quinta aula eu vou falar sobre o termo, que é o conceito, aquele objeto da simples apreensão. Na sexta aula eu vou entrar no que se chama modi sciendi, modos de saber, que são 3 instrumentos úteis, logicamente. São a definição, a divisão e a argumentação. Seriam os 3 instrumentos aí. Definição a gente sabe mais ou menos o que é. Divisão é uma coisa que eu fiz bastante hoje, assim, de distinguir o todo em várias partes, segundo uma razão. E a argumentação é aquilo que geralmente se pensa quando se pensa em lógica, né? O silogismo. Na sexta aula eu vou falar de modo geral sobre os modos de saber e entrar na definição. Na sétima aula eu vou tratar só sobre a divisão. Na oitava, sobre o silogismo, formalmente considerado, assim, isso que se aprende, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Distinguir bem o que são as premissas, o que é a conclusão, o que é o termo médio, o que é o sujeito da menor, etc. Na nona aula eu vou falar sobre a demonstração, que é justamente o silogismo certo, é o raciocínio da certeza, analítico. Na 10ª aula eu vou tratar então da dialética, que me parece algo que é bastante ignorado, mas é o mais fundamental que tem em Aristóteles, porque é o método que ele efetivamente empregava nos livros e nas investigações. Na 11ª aula, um assunto que as pessoas também geralmente se interessam, é um assunto que atrai as pessoas, que é o da sofística, quais são os sofismas. O pessoal gosta dos nomes latinos lá, faz domine, não sei o que. É um pouco problemático isso, né? Porque a lógica, cada arte liberal tem um problema hoje, assim, até depois posso mandar um textinho, assim, as deficiências que a gente tem em função do mau ensino dessas disciplinas. E o problema da lógica é justamente que as pessoas aprendem essas coisas mais formais e daí querem aplicar sem considerar o aspecto material do discurso e é um teatro, assim, uma bobagem. Então na 11ª aula sobre a sofística e na 12ª e última aula vai ser um resumo de tudo, assim, para retomar. E eu até queria também fazer aqui um resumo, assim, pontuar 10 coisas que a gente viu nessa aula aí, que é para os dogmas proclamados no final dessa aula. Apoditicamente demonstrados. Então, a lógica, ainda que teorética, é uma técnica e, portanto, deve ser avaliada por sua utilidade. Essa ideia de técnica teorética, o que é uma arte liberal é isso, é uma arte especulativa. Ela não tem um fim prático no sentido de que não é para tu fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ela é uma técnica, é para tu fazer algo interior, vamos dizer. Tu aprende a gramática para saber entender bem o texto, formar um entendimento, também para te expressar. Tu aprende a lógica para superar contradições, também para depois tu asseverar aquilo com certeza. Então é uma técnica teorética e deve ser avaliada, porque é uma técnica, pela sua utilidade. Segundo o dogma, a função da lógica entre as artes do trivium, a partir da qual sua utilidade deve ser aferida,
é a de integrar dialeticamente a consciência do leitor. Leitor no sentido amplo, de todo mundo que tem experiência, assim, toda aquela parte passiva da inteligência. Tu vai ter experiências contraditórias, depois tu vai precisar dessa técnica para conciliá-las interiormente. Terceiro ponto. O órgão é o conjunto dos tratados de Aristóteles sobre a lógica, chamados orgânicos ou instrumentais, porque a lógica é o órgão ou instrumento da filosofia. É composto por 6 ou 8 livros. O livro das categorias, o de interpretazione, os primeiros analíticos, os analíticos posteriores, os tópicos, o livro das refutações sofísticas, o sobre a retórica e a arte poética. Quinto, os livros do órgão são tradicionalmente divididos segundo as operações da razão e os graus de certeza. As operações da razão são 3: a simples apreensão, o juízo e o raciocínio ou discurso. Fenomenologicamente, o raciocínio é o ato interior que surge do esforço de encontrar as razões de algo ou de extrair as suas consequências. O juízo é o ato interior que surge do esforço de comparação entre uma representação e a realidade. A simples apreensão é o ato interior mais passivo que surge de uma abertura à racionalidade das coisas e se evidencia no esforço por encontrar o nome próprio de um fenômeno. As operações da razão se distinguem das da imaginação. As operações da imaginação também são atos interiores, mas têm como objeto algo sensível. Algo que poderia ser sentido, poderia ser visto, poderia ser ouvido. O intelecto tem como objeto uma proporção invisível que pode ser comum a várias coisas visíveis. O discurso possui um aspecto formal relativo à validade de sua inferência e um aspecto material que diz respeito à sua certeza. Os graus de certeza são 4: a possibilidade, a verossimilhança, a probabilidade e a certeza. Daria para dizer que correspondem às figuras do poeta, o escritor, assim, aquele que simplesmente imagina umas possibilidades, e também por causa das emoções associadas àquelas possibilidades, se algo é ridículo, se algo é temível, etc. A retórica ao advogado, a dialética dá para dizer que é o juiz, que está diante de uma contradição e tem que solucionar, e a analítica, a certeza, ao geômetra, que daí seria aquele cara que tem as definições e simplesmente procede fazendo as demonstrações. Isso é importante, porque a analítica ela já parte das definições, ela não promove as definições. Quem promove as definições é a dialética. A analítica ela parte das coisas analisadas, e a dialética promove a análise, a quebra, o confronto. E o filósofo vem para onde? O filósofo, segundo Platão, é o dialético. Quem não é um sinótipo, Platão fala assim, que quem não é um sinótipo, ou seja, quem não tem a visão do todo, não é um dialético. E ele fala que a dialética é a filosofia. Isso depois tem umas, sei lá, Hegel e também os neoplatônicos têm muito essa ideia de que a dialética tem até um sentido escatológico. Está resolvendo as contradições, está realizando assim, o espírito absoluto. Criou o universo. Política. É sofística. Mas é o retórico, em princípio. Ele está agindo, ele está defendendo um partido. Bolsonaro. E eles também correspondem aos atos interiores. A gente falou aqui primeiro das figuras correspondentes, agora dos atos interiores. A possibilidade corresponde ao assentimento imaginativo. Seria essa suspensão do juízo. Tu não está convencido daquilo, mas tu te deixa impressionar. E tu supõe que aquilo é verdadeiro imaginativamente, assim, para experimentar aquilo. A verossimilhança à suspeita. A probabilidade corresponde à opinião, que é aquele assentimento com temor do contraditório por causa dessa tensão. A certeza formal, nesse sentido. Ter certeza. Também,
de um modo também esquemático, a possibilidade corresponde a essa simples suspensão do juízo, a verossimilhança a uma parcialidade, a probabilidade a uma totalidade tensional, contraditória, e a certeza a uma totalidade resolvida, analisada. Essa tensão foi resolvida numa visão harmônica. O grande exemplo disso está na Suma mesmo, na Suma de Teologia, que é apresentado um conflito de opiniões, parece que tal coisa, mas em sentido contrário, outra coisa, e ali no centro tem uma resposta que pretende ter todas as distinções ali, e que por isso responde a questão de modo satisfatório, resolve aquelas tensões. E tanto é assim que tu poderia, em princípio, ler a Suma só lendo as respostas. Só ler essas respostas de São Tomás, tu teria as respostas para as questões. Isso pouparia trabalho, mas tu perde o problema, a vida do problema, assim, a vivacidade do problema. Com aquela contradição que tu experimenta mesmo o problema, e com o problema a resposta faz sentido. Assim. Tem razão de alguém estar falando sobre aquilo. Daí, por fim, o livro das categorias diz respeito à simples apreensão, o livro da interpretação ao juízo, e os demais ao discurso, tomado formalmente, no caso dos analíticos anteriores, e tomado materialmente todos os outros. Então, por hoje, era isso. E eu gostaria de passar um pequeno exercício para todos vocês aí. Seria de escrever um pequeno texto fazendo essa distinção fenomenológica entre as três operações. E daí depois enviem para análise. E um ponto é que essa distinção fenomenológica, o ponto dela é que tu não vai tratar tanto de uma exatidão conceitual, mas é de uma exatidão, não é tanto uma exatidão formal, mas é uma exatidão material. Tu tem que te referir à experiência correta, esse é o ponto, e não tanto expressar ela em definições perfeitas e tal. O ponto é conseguir evocar aquelas experiências que estão por trás desses conceitos. Então, por hoje era isso. Muito obrigado. Tu pode falar de novo quais são as três operações mesmo, então, que a gente vai ter que fazer a distinção? O raciocínio, o juízo e a simples apreensão. Exato, são essas três: o raciocínio, o discurso, o juízo e a simples apreensão. O raciocínio é o discurso e o juízo é o... É uma afirmação ou uma negação, é o ato que surge quando tu compara uma representação com a realidade e Sim. diz, assim como eu penso, é tu dizer, Wilson usa óculos, seria isso. Mas tu queres uma análise fenomenológica no sentido de expressar, talvez, com exemplos concretos. Exato, expressar com exemplos concretos. Na minha vida, assim. Conseguir, num texto, colocar a experiência daquilo, assim, evocar a experiência num texto daquilo. Posso usar esse exemplo do Wilson? Então, Felipe usa óculos. Resolvido.